Olá, o Porquê Entrevista de hoje vai falar sobre um assunto bastante polêmico. É o uso do canabidiol aqui no Brasil. A gente tem um caso de uma moça que em 2017 sofreu um acidente de trânsito bem grave e ela ficou tetraplégica. E aí o pai dela entrou na justiça para conseguir o direito de plantar a planta cannabis sativa para cultivar e produzir o óleo canabidiol. Para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com a gente, eu estou com um advogado criminalista, Marcos Neves Filho, que vai explicar para a gente tudo sobre esse caso, quais foram as barreiras que foram vencidas. Boa noite, Marcos. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Fabiana. Obrigado pelo convite. Agradeço a oferta do espaço para falar de um assunto tão caro para a sociedade nesse momento. Certo. Marcos, vamos começar direto no assunto. A gente tem o caso aqui da moça, Luísa, né? E vocês conseguiram habeas corpus para que o pai dela plantasse, né, a cannabis sativa. Como que foi isso? Fabiana, na verdade, o que acontece? Após o acidente, a paciente teve que iniciar diversos tratamentos convencionais, com ansiolíticos, soníferos, e com o passar do tempo, esses medicamentos eles não apresentaram um resultado satisfatório. Né? Aflito com a situação da filha, o pai foi em busca de outros tratamentos alternativos e foi aí que ele encontrou resultados, pesquisas acerca da cannabis medicinal. Né? Com isso, ele procurou um especialista que acabou receitando esse medicamento para ela. Com o passar do uso, ela começou a apresentar uma melhora significativa, né, no quadro de depressão, de humor, perda de peso, ela melhorou significativamente, tá? Contudo, a quantidade de óleo que foi receitada para ela implicaria a aquisição de 3 frascos por mês. Parece que é caro, né? Sim, esse produto. Do laboratório que ela necessitava, o vidrinho custava em média R$1.200. Com 3 vidros ao mês, o custo chegava quase a R$4.000. Então, sim, em algum momento, né, no primeiro momento, o pai se esforçou para manter esse tratamento, mas ele se viu ali com o passar de 2 meses que esse tratamento ia acabar sendo descontinuado. Deve ter sido bem difícil para o pai, né? Mesmo para ela, né? Ver que o tratamento estava dando certo, mas não tinha mais condições, né? De manter esse custo tão alto. Então, né? Exatamente. E é aquela coisa, né? Que a gente já sabe. Um pai, uma mãe, normalmente acaba fazendo qualquer coisa pelo seu filho. E diante dessa situação, o pai não mediu esforços para continuar o tratamento da filha e continuar essa melhora que ela estava tendo na saúde. Com isso, né? Ele decidiu plantar cannabis. Ele procurou um curso numa dessas associações especializadas de como realizar a extração desse óleo e iniciou o plantio, né, para continuar aí com a produção desse óleo. Ela continuou tomando e continuou apresentando melhora. No entanto, apesar da melhora que ela vinha apresentando, o medo era uma coisa presente ali para os dois. Né? A qualquer momento, porque o vegetal, na hora da floração dele, tem muito odor. Então, tem um cheiro característico sim, mesmo. Muito específico. Então, assim, os vizinhos, quem passa próximo, poderia perceber Denunciar. Denunciar. E a gente sabe, né, a lei de drogas, do jeito que ela é hoje, ela abre margem, assim, para interpretações esdrúxulas. Então, esse pai que estava buscando o tratamento da filha, eventualmente, aí num delegado, num juiz mais punitivista, ele poderia acabar visto como traficante. Então, foi nesse cenário que ele acabou me procurando, né, procurando meu colega, Eduardo Abdala, para se a gente poderia apresentar alguma solução para ele. Foi aí que a gente propôs entrar com esse habeas corpus para garantir a continuidade desse plantio e continuar o tratamento dela. E vocês acharam, né, durante todo esse processo, que foi difícil comprovar que esse pai utilizaria a cannabis sativa somente para a produção do canabidiol como tratamento da filha? Como é que foi isso? Olha, Fabiana, essa é uma preocupação que desde o princípio acabou rondando nossa mente, porque o que acontece? Como eu disse para você, a lei de drogas ela abre margem para interpretações esdrúxulas. Então, nesse sentido, essa demonstração de que o plantio seria para fins medicinais, ele tem que se dar de forma cabal. Você tem que demonstrar claramente que é para esse fim. Tá? Apesar da fala parecer que é um empecilho, não é um empecilho intransponível.
Tá? Então, num primeiro momento, a pessoa deve procurar um médico que seja especialista aí na prescrição de remédios à base de cannabis, né? Munido dessa receita, que normalmente vai indicar o medicamento necessário, a posologia necessária, esse paciente ele vai pedir autorização da Anvisa para fazer a importação desse medicamento. De posse dessa autorização da Anvisa e da receita, a gente já tem um início mais claro de que é para fins medicinais. No entanto, a pessoa que pretende fazer o plantio, é necessário também que ela traga um laudo agrônomo demonstrando quantas plantas vão ser necessárias plantar para produzir aquela determinada quantidade de óleo, tá? E outras provas que ela puder oferecer, como testemunhas que indiquem que a planta está sendo utilizada para fins medicinais. Tá? O histórico médico da pessoa também é importantíssimo para comprovar essa finalidade, trazer os exames, tudo mais. Eventualmente, laudos que comprovem a evolução do quadro da pessoa a partir do uso do canabidiol. Tá? Então não é tão simples assim, né? Inclusive, ela tinha o aval da Anvisa já para utilizar, né, a medicação, né? Sim, sim. Infelizmente, a ausência de um marco regulatório no Brasil faz com que ainda seja bastante complicado, né? Hoje o que a gente tem são decisões judiciais que vão trazer aí alguns requisitos que devem estar presentes para ter essa concessão desse salvo-conduto para plantar, tá? Então, assim, de fato, a ausência de um marco regulatório da cannabis do Brasil hoje causa todo um empecilho para as pessoas que necessitam do medicamento para fazer um tratamento de saúde. Sim, e esse processo, ele demorou muito para chegar até a decisão do juiz de dar o habeas corpus? Como é que foi? Então, Fabiana, no nosso caso, acabou sendo relativamente rápido, né? Nós protocolamos numa sexta-feira, na terça-feira seguinte a gente já estava com a liminar na mão da juíza concedendo, tá? Mas assim, cada juiz, cada cartório vai trabalhar num ritmo, né? Seja pela demanda de serviço, pela questão de pessoal. Então, assim, não tem como determinar quanto tempo pode demorar. Tá? Nesse nosso caso, acabou sendo rápido, mas eventualmente aí a gente pode se deparar com casos que acabam se estendendo mais, sim. Até porque ela tinha toda a documentação já tinha tudo certinho para comprovar o que ela queria dizer, né? O pai, no caso, queria dizer, né? Sim, e de certa forma, né, Fabiana, é aquela coisa, a gente não pode garantir que o juiz, mesmo com toda a documentação, o advogado ele não tem como garantir que a pessoa vai conseguir aquela decisão favorável. Eventualmente, ela pode ter uma negativa da juíza da cidade, fazendo com que o advogado tenha que recorrer até o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também, muitas vezes, pode negar. Né? A gente sabe que são várias câmaras criminais, então uma turma pode decidir de um determinado modo, outra turma de outro modo. Então, todas essas barreiras jurídicas podem fazer que cada caso acabe demorando um pouco mais, um pouco menos. E essa permissão, né, que o pai da Luísa, o Rubens, conseguiu, já é uma permissão definitiva ou eles correm o risco ainda de não conseguir fazer o plantio, a produção do óleo e ela ficar sem a medicação que pelo que você conta, tem feito muito bem para ela, né? Fabiana, no momento, a gente pode tomar com uma decisão sendo definitiva. Em que sentido? Eles vão poder iniciar o plantio, começar a produção e fazer a extração do óleo. No entanto, essas decisões elas são reversíveis, tá? Essa ausência de um marco regulatório, deixando tudo para via judicial, faz com que essas medidas sejam reversíveis. Como? Elas ficam condicionadas à finalidade da produção e também ao tempo. O que isso quer dizer? Se eventualmente, durante esse plantio, ficar constatado, seja pela Anvisa, pela Polícia Civil ou o órgão, né, encarregado de fazer essa fiscalização, que está tendo um desvio de finalidade e houver uma comunicação para o juiz, essa decisão pode ser revogada. Outra questão também é o tempo. Tá? O tempo que a pessoa vai poder fazer o plantio normalmente está atrelada à prescrição médica e também à autorização da Anvisa. Então, é necessário que, né, durante a realização aí do plantio, durante o vigor da liminar ou da decisão definitiva, que o paciente se atente a isso. Tá? A prescrição médica, sendo necessário renovar, se for o caso, e assim também com a autorização. E, acima de tudo, que esse plantio se dê para a finalidade que foi pleiteada, tá? Para os fins medicinais. Sim, e você acha que essa vitória, né, esse habeas corpus que saiu aí,
você acha que ele contribui de alguma forma para que a PEC 45 de 2023 possa ser reavaliada, já que é uma PEC muito, muito polêmica aí, né? Uma PEC que criminaliza o porte de toda a quantidade, todo tipo de droga, né? Você acha que ela pode abrir uma janelinha aí para que essa PEC seja reavaliada? Fabiana, apesar do Congresso disfuncional, que infelizmente foi eleito dessa última vez, que parece mais interessado em prejudicar o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade, eu digo para você que essa decisão, assim como outras nesse sentido, elas enfraquecem, sim, essa PEC e abrem espaço para discussão, né? Elas acabam trazendo mais lucidez ao debate. Do jeito que o Congresso quer propor hoje, proibir toda e qualquer substância indiscriminadamente, provavelmente isso vai gerar uma dificuldade para essas pessoas terem acesso. A proibição total da cannabis vai incluir, inclusive, a proibição para pesquisa. Isso vai dificultar o acesso à saúde das pessoas. Então, eu creio que sim. Decisões como essa e tantas outras são importantíssimas para que os deputados tragam um pouco mais de lucidez, de verdade e de ciência para esse debate. Uhum. Até porque, né, segundo a PEC, né, a gente tem aí, ao mesmo tempo que as pessoas que usam de forma medicinal a cannabis, a gente tem aquele usuário eventual que, ao invés de tomar uma cervejinha, ele vai utilizar, né, mas coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Todo mundo, desde aquele que usa, né, por uma questão de saúde, até aquele que usa eventualmente, né? Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Sim, acaba colocando todo mundo em risco e acaba firmando uma grande hipocrisia, né? Cientificamente, em diversos estudos, né? A título do exemplo da cannabis, que a gente está discutindo aqui agora, mas a cannabis é infinitamente menos nociva do que a bebida alcoólica, por exemplo, do que o tabaco, né? E a gente não vê nenhum deputado se insurgir contra isso. Uhum. Entendeu? Sim, é um grande contrassenso, né? Exatamente. Eu acho que pode ser até um retrocesso, né? Um grande retrocesso. Salvo engano, mas nenhuma das constituições do mundo a gente vai ter a criminalização de droga. Sim. Estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de fazer alguma consideração a respeito desse caso, algo que eu não tenha perguntado? Sim, eu tenho uma consideração, Fabiana. Apesar do caso ser extremamente importante, ser um passo importante para a paciente, é preciso lembrar que ele é só um passo. Muito ainda tem que ser percorrido. Muita coisa para que as pessoas que necessitam do medicamento tenham acesso a ele precisa ser feita. Então, é importantíssimo que a sociedade civil, os movimentos sociais, através das marchas da maconha, continuem na luta, continuem pressionando os políticos para que mais soluções adequadas sejam dadas a essa questão e, sobretudo, que sejam respeitados os direitos humanos em qualquer situação, em qualquer decisão que se tome a respeito do tema. Marcos, então agradecemos aqui a sua presença, né, tratando desse tema, trazendo tantas informações interessantes, falando sobre esse caso, né? Agradecemos muito a sua presença aqui no Porquê Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiana. Muito obrigado. E para você que quer acompanhar outros temas polêmicos, outros assuntos que estejam sendo debatidos aí na sociedade, fica aqui com a gente no Porquê Entrevista. E se você quiser ler mais, siga a gente nas redes sociais ou acesse o nosso site, portalporquê.com.br. Até a próxima!